Quinta-feira, 19 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da segunda semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho desse dia é, em parte, um resumo do ministério apostólico de Jesus na Galileia e, em parte, perspectiva para o futuro. As multidões que, provenientes de toda a Palestina, se reúnem à volta de Jesus são um prelúdio da fundação do novo Israel, a igreja que Cristo iniciará com a instituição dos 12 apóstolos, como veremos amanhã. A presença, inclusive, de pagãos de Tiro e Sidônia responde ao interesse de Jesus por essas regiões que, segundo Marcos, visitará mais tarde. O desejo das massas de tocar o Senhor evoca os milagres feitos e os que se seguirão. O texto apresenta um quadro um tanto idealizado, e nele se destacam como protagonistas, além de Jesus, obviamente, a multidão e os demônios. Marcos gosta de sublinhar a intervenção desses últimos, porque são os únicos que entreveem a identidade do Rabi, a quem dão o título messiânico de Filho de Deus. Adivinhavam que ele vinha destruir o seu poder, mas Jesus impõe-lhes silêncio para que não o dessem a conhecer, atitude conforme com o seu segredo messiânico. Queria evitar mal-entendido de messianismo político entre a multidão, tão distante de admitir um Messias sofredor. No fundo, Jesus não parece confiar demasiado no entusiasmo da multidão, porque, de fato, é ambíguo. A multidão procura-o mais pelo desejo de uma cura do que de uma conversão. Talvez mais pelo seu poder de taumaturgo do que pela sua própria mensagem. Era muito provável que ficasse fora da sua compreensão o mistério profundo da identidade de Jesus e o significado dos seus milagres como sinal do reino de Deus que tinha irrompido na sua realidade cotidiana. Por isso, Cristo não se entusiasma com o fervor popular e, por cautela, encarregou os discípulos de lhe prepararem uma barca por causa da multidão para que não o comprimissem. Pois toda a gente tentava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos, anota o evangelista Lucas em seu lugar paralelo. É, sem dúvida, sublime e meiga a figura desse Jesus do povo e para o povo. Mas ele não tinha vindo para o aplauso e a lisonja. Se os doentes são curados, se os pobres são libertos das suas amarguras, e a mensagem de Cristo lhes soa alegre notícia de libertação, é sinal de que o reino de Deus chegou ao mundo dos homens com eficácia, mais que com triunfalismo. O imperativo atual da pastoral eclesial é passar de uma multidão anônima para povo vivo de Deus. A religiosidade popular, com as suas grandes manifestações em determinados momentos e lugares, como uma procissão de corpo de Deus ou da Semana Santa, uma visita do Papa, um santuário mariano como Lourdes, Aparecida, Fátima, converte-se em fenômeno de massas. É caso para nos alegrarmos por essas festas, pessoas e lugares relacionadas com Jesus e com o Evangelho, despertarem ainda
esse eco popular, mas seria uma miragem e um erro de perspectiva contentar-se com um triunfalismo de cristandade de massas. Por fim, rezemos. Bendizemos teu nome, Pai, porque Cristo vence o poder do demônio e do pecado. Os seus milagres falam-nos do teu amor e do teu reino. Ainda que o povo o assediasse aclamando-o, ele sabia que não tinha vindo para o aplauso do povo, mas para a libertação dos pobres e oprimidos. Faz, Senhor, que não fiquemos no fácil engano de um cristianismo de êxito e de aparência. Concede-nos passar de massa amorfa a povo teu, crentes adultos que seguem Cristo responsavelmente, homens e mulheres comprometidos a fundo com o Evangelho e sensíveis como Cristo à dor de quantos sofrem. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.